Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal de todas as terças-feiras às 19 horas que a gente conta com vocês aqui junto com a gente. Antes de começar esse programa, eu queria lembrar vocês de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que mereça assistir esse programa. E sem mais, agradecer os nossos apoiadores, né? Bar do Chuveiro, Isoangra e Vieira Contabilidade. E agora eu vou trazer o nosso convidado aqui de hoje, suspense. Estamos com ele aqui, Thiago Vieira. Seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. Rapaz, fiquei sumido, mas voltei, né? Já tava bem sumido, cara. E o pessoal tava cobrando, cadê os programas de conteúdo? Cadê os programas de conteúdo? Mas Thiago ficou bastante ocupado aí durante o tempo, mas aqui retornou pra trazer uma ótima aqui pra vocês, cara. Seja bem-vindo, Thiago. Boa noite aí pro pessoal, fica à vontade. Casa sua, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá aí assistindo. Ou bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário. Mas vamos trazer mais conteúdo importante, relevante, que pode ajudá-los aí no dia a dia da tarefa árdua, né? Que é a gestão financeira da sua empresa. Então hoje a gente vai te falar de um conteúdo básico, simples e que talvez traga muitas informações para vocês e que te ajude você empreendedor no dia a dia, né? Então a gente vai falar, acho que talvez seja o maior calcanhar de Aquiles do empreendedor, né? Eu falei até sugeri, falei, Thiago, acho que 70% das pessoas têm esse problema. Ele falou, não, se bobear uns 95%. Falei, então o maior calcanhar de Aquiles do empreendedor hoje se chama gestão financeira. E aí eu queria que você falasse um pouco aí sobre a gestão financeira, Thiago. Antes de começar a falar de gestão financeira, eu vou fazer um exemplo. A gente está falando de futebol aqui, vou dar um exemplo que dá para ilustrar um pouquinho o empreendimento sem gestão financeira. Imagine você montar um timão. Você contrata um meio-campo bom, técnico, um ataque de ponta, laterais qualificados, uma zaga sem um bom goleiro. Então, alguns lances você pode perder tudo porque aquele goleiro não vai corresponder. Então, não adianta nada você ter um time que faz a parte, mas quando chega na hora do goleiro, você acaba perdendo porque ele não está à altura. E quando nós falamos que aí grande parte das empresas, né, até 90%, 80% das empresas acabam tendo ideias maravilhosas, vendas, processos, mas acabam pecando pela falta de gestão financeira. Cara, eu achei o seu exemplo sensacional, né? Trazendo a lógica aqui, né? Vários golaços são marcados, né, por essa equipe, né, por essa empresa. Ela tem os atacantes ali dela, que são as vendas. Tem o meio de campo ali, o pessoal, o vendedor ali que controla tudo. Só que talvez se você não tiver um bom goleiro, né? Eu já trago aqui porque eu sou flamenguista, pô, a época a gente sofreu aí muito com péssimos goleiros no elenco do Flamengo. Talvez teve a virada de chave quando a gente teve um goleiro bom, né? Que foi ali o Diego Alves, que fez aquele controle por bastante tempo. Depois a gente voltou pro Santos, foi sofrimento. Agora é sofrimento atrás de sofrimento. E realmente, sem um goleiro bom, qualquer hora pode dar merda, né? Com certeza. E é aquilo, né? Tem técnicos de futebol que eles começam pelo goleiro. Não, eu quero um bom goleiro, uma boa zaga e assim você vai construindo. Por quê? Pelo menos você garante ali, ó. Eu vou ficar no 0-0, ganhar de 1-0, você vai garantindo. Pelo menos você tem um status conservador. E aí até eu te falo, né? No futebol americano a gente usa muito essa lógica, né? Que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonato. Isso aí. Então você pode começar tendo um bom ataque, né? Mas uma hora, se você quiser ser campeão, se você quiser ter um negócio de sucesso, você tem que reforçar a sua defesa, né? Tem um exemplo da seleção da Grécia, que foi campeão da Eurocopa de 2000, se não me engano, 2000 e... Agora não lembro o ano. 2004. 2004, de Portugal em casa, Portugal jogando em casa. Um time que só sabia cruzar e fazer gol de cabeça, mas eles ganharam o quê? Na defesa. Eles montaram o vulgo ferrolho, como é falado no futebol, e ganharam o título por estratégia. Eles garantiram ali o conservadorismo. E com esse conservadorismo, com uma única oportunidade, eles conseguiam vencer os jogos e chegaram lá ao título inédito. E no mundo das finanças, às vezes você tem que ter um conservadorismo. Eu vejo muitas ideias maravilhosas, muitos projetos promissores indo por água abaixo, porque não existe esse conservadorismo. Você pode errar em várias coisas, mas no financeiro não. Se você errar, de repente, a estratégia de marketing, você consegue corrigir, melhorar, fazer um novo posicionamento. Se você errar na qualidade, você contrata alguém, uma consultoria, não sei, você melhora o seu produto ou seu serviço. Agora, errar no financeiro gera prejuízo. Sim. 85% das empresas elas quebram por conta de financeiro. Com certeza.
E eu acho que, trazendo um gol, agora já mudando um pouco a página, tirando um pouco de lado essa questão de futebol, que a gente ilustrou bem aqui, achei até ele bem legal, né? A gente trazer, conversar um pouco sobre isso, que é um tema que a gente gosta de falar também, é que, ilustrando isso, né, o que acontece? Você fala muito sobre a questão do empreendedor de oportunidade e do empreendedor de necessidade, né? E hoje a maioria deles começam como empreendedorismo de necessidade. Então, sim, o cara ali, ele vai lá, ele começa a vender um bolo de pote, daqui a pouco daquilo dá muito certo, e aí ele, vou abrir uma cafeteria, e ele abre a cafeteria, e aquilo vai tornando uma proporção muito grande, que não é... As finanças que você fazia quando você só fazia o bolo e vendia na rua, é diferente das finanças que você faz quando você já tem um aluguel fixo ali para pagar, que não não querendo dizer que em casa você não tem esse custo, mas é diferente, né? É diferente. E estou recordando um trabalho acadêmico de um amigo professor, muito bom, eu participei da banca, não lembro onde foi, tem muitos anos, e ele falou justamente essa temática da relação de empresas que quebram, a relação de empreendedores de oportunidade versus empreendedores de necessidade. Os empreendedores de oportunidade conseguem se sustentar por mais tempo porque ele não precisa de prolabore ou lucro no momento. Ele está estruturando a empresa, ele está deixando a empresa robusta para no momento certo ele ganhar dinheiro. O de necessidade não. Ele vai de acordo com a necessidade dele. Ele vai pensar o seguinte, a empresa fatura 10 mil, eu preciso de pelo menos 3 mil para sobreviver, 1.500 para pagar o carro, 1.600 para pagar a escola das crianças, e vai tocando, e o resto para pagar fornecedor. Aí atrasa um monte de compromisso, principalmente impostos, né? Que a grande parte dos atrasos começa pela parte tributária. Ele já pensa, não serve para nada mesmo, para que eu vou pagar, e já começa cometendo um grande erro. Agora, o empreendedor de oportunidade não. Ele já está com aquilo na cabeça, que ele está pensando no valuation na empresa dele, ele está pensando em ganhar dinheiro no futuro, então é diferente. Tudo que entra, ele paga as contas, paga tudo, mantém em dia, ele já consegue começar a construir uma estrutura para lá na frente ele começar a ter o retorno. Isso aí, vamos trazer isso de uma forma exemplar, né, aqui, né, cara? Criei um novo modelo de negócio, né? Vou trazer o exemplo de bolo de pote, né? Porque acho que é uma parada que tem que ser muito característica da nossa cidade. E aí eu vendo bolo de pote na rua, ainda sou um microempreendedor individual, né? Eu sou um MEI, vendo ali meu bolinho de pote na rua, tenho a minha produção caseira, faço lá todos os dias, vendo, tenho uma rentabilidade boa ali, vamos supor que eu, sei lá, tiro uns 3, 4 mil reais por mês naquele bolo de pote. E aí eu falo, pô, tá dando muito bom, acho que só eu tá indo na rua me deslocar, vou criar um negócio. E aí, como que eu me estruturo para começar esse negócio através de, quero abrir um espaço físico? Cara, isso é interessante, porque é muito comum o vendedor de porta em porta, não só de bolo de pote, o que vende roupa, que vende, sei lá, outra coisa qualquer, começa a vender, começa a dar certo e todo mundo monta a loja que vai bombar. Né? Aquela percepção que os empreendedores têm que vai dar certo. Pode ser que dê, mas também tem uma situação. Quando você está vendendo na rua, qual é o teu custo fixo? Praticamente zero. Praticamente zero. Por quê? Você não paga aluguel, você não paga, dificilmente vai ter um funcionário que você trabalha, a luz é da tua casa mesmo, né? Vai aumentar um pouco, lógico, você vai ter um pouco de consumo, você tem que, né, gás, forno, porém você não tem uma estrutura de uma empresa. Agora, quando você monta a loja, lógico, você vai conseguir ter mais escalabilidade, você vai conseguir trazer mais clientes. Porém, o teu custo vai aumentar. De cara, você já começa um custo fixo. Então, de cara, você já tem que calcular um ponto de equilíbrio. Quantos produtos eu preciso vender para pelo menos empatar? Exatamente. Então, o bolo de pote é 10 reais, qual é a margem de contribuição? Eu tenho um custo variável de 5, a margem de contribuição é 5. Então, eu tenho que pegar meu aluguel e dividir por 5 para achar um ponto de equilíbrio. Não é para ganhar dinheiro, é para zerar, para depois começar a ter retorno. E eles não fazem essa conta. Eles fazem muito bom machismo. Não, porque o fulano deu certo, e começa. Muitas das vezes, o que acontece muito, ou eles vão fazendo, eles começam a vender, né, e vai gerando muito caixa, né, e aí eles têm aquele dinheiro guardado. Muitas das vezes aquele dinheiro que ele tem guardado não dá para ele fazer aquele investimento inicial. 90% das vezes hoje, principalmente obra, não está de acordo com a sua expectativa. Então, se você mensura para abrir um negócio de 50 mil reais, provavelmente você vai gastar 80. Então, ele está ali, tem aquele dinheiro guardado. Acho que talvez seja uma oportunidade de eu abrir um negócio maior.
E é que a gente já está direcionando para você que é médio empreendedor, né? Não é aquele que está bem no início. A gente entende que aquele que está bem no início, ele tem muitas coisas para cavalgar ainda para chegar onde a gente está falando aqui. Isso. E aí o cara ele tem uma oportunidade, né? E aí o que ele faz? Além daquele dinheiro, o que ele vai? Vou atrás de empréstimo. Já começa endividado. Exatamente. Então ele vai, pega um empréstimo para complementar aquele valor, né? E aí eu até defendo um pouco isso, né? Porque pelo menos você está pegando um empréstimo para você pagar depois de uma coisa que vai te rentabilizar, né? Diferente de você fazer um financiamento, você compra um veículo, que aquilo lá só vai dar prejuízo em vez de te dar dinheiro. Talvez até eu defenda um pouco, até já conversei com algumas pessoas e eu defendo essa lógica. Só que aí você vai lá, criar um negócio físico ou um negócio mais robusto, gera de caixa, né? Então você precisa de caixa. Então você faz um investimento ali alto, então você já começa devendo muitas coisas e aí você não sabe como organizar aquilo. Com certeza. E aí como que a gente faz para organizar assim a primeiro momento? O que você acha pro cara aí que tá desorganizado, sabe? Pô, eu tenho a empresa, eu sei que eu tiro um dinheiro bom ali para sobreviver, mas eu quero usar o melhor da minha empresa. Como é que eu faço? Acho que o primeiro ponto é estratégia. Ele tem que ter uma estratégia bem definida para poder o financeiro da empresa acompanhar a estratégia empresarial, o negócio que ele montou. Você falou, vamos lá, você começa com um pequeno empreendimento caseiro, vendendo na rua, você sai e vai para o estabelecimento, sua estrutura toda já muda. Você já tem que gastar dinheiro, você já tem compromissos mensais a pagar, que na sua casa você não tem. É bem menor, tem mais um volume bem menor. Então você já precisa ter compromisso, então você já tem que começar a ter estratégia. Estratégia de quê? Pô, peraí. Será que o que eu vendo, que eu projetei, é o suficiente para pagar? Será que o meu custo, que eu vendi o bolo de pote por R$10, na loja eu posso vender por 10? Não. Sabe? E será que o cliente vai gostar? O cliente estava acostumado que eu levava na casa dele, levava no escritório dele, ele vai sair do ambiente dele do que comprar aqui, e ainda pagar mais caro? Estratégia de venda, né? Ele perde um pouco nisso, que ele não está indo até o cliente vai ter que ir nele. E outra, provavelmente ele vai ter que ter uma estrutura de custo diferenciada, porque ele vai ter que embutir alguma coisa ali. Ou ele vende muito para ter um volume absurdo, para ele conseguir ter margem, ou ele vai ter que embutir. Que é o mais difícil, né? É o mais Hoje, difícil. A gente estava conversando sobre isso antes. Não, para o pequeno empreendedor, não é... Tem dois caminhos que você pode seguir para ganhar dinheiro, né? Que é qualidade e quantidade. Então, quantidade, como é que você escala a quantidade? Através de franquias, né? Você vai fazendo várias franquias, ou a internet hoje te dá muita essa possibilidade de escala, né? Que você vende pro Brasil inteiro. Então, você pode ter ali um lucro muito pequeno, só que você ganha no volume. Só que, para a realidade do pequeno e médio empreendedor, isso é muito difícil. Então, o que ele tem? Tem que gerar valor e qualidade pro produto para conseguir vender mais caro, né? Isso aí. Entendeu? Então, essa dificuldade até da questão da venda, né? Porque o cara vai até você para comprar. Então, muitas vezes ele compra porque vai até você. E até eu falei, eu enfrentei um pouco essa dificuldade na venda dos cafés. Por quê? Cara, se você não tá ali o tempo todo vendendo, cara, você tem que estar 24 horas vendendo para você vender o seu produto. Se você não tá 24 horas vendendo, você não vende. Porque, no caso, o seu cliente, ele tá comprando de outras pessoas que estão ali vendendo para ele. Até entra a questão da venda na internet. A pessoa está no Instagram, automaticamente está comprando. Então, você deixar de ir até o cliente, automaticamente aquele dinheiro que você estava faturando ali indo no cliente direto, se o seu produto não tem muita qualidade que faça, se o cliente ir até lá, você automaticamente também vai perder ele, né? Por quê? Tem produto que você vai atrás dele. Você vai atrás. Não importa onde. Você vai, eu quero aquilo lá. Agora, tem produtos que você tem que ir atrás do cliente. Ainda mais no início, ninguém conhece. Eu vou montar aqui um produto X. Ninguém conhece esse meu produto. Eu preciso apresentá-los. Preciso levar e bater de porta a porta, vender. Quem sabe, chegar a um determinado momento, os clientes vão começar a me buscar. Onde quer que eu esteja. É uma realidade. Por exemplo, você tem empreendimentos que às vezes, né, ou lojas, ou sei lá, restaurantes, às vezes ele está num lugar que não é tão fácil de achar, mas a pessoa vai atrás. Sim. Porque é a referência, a pessoa quer a comida ali, a pessoa gosta, não importa. Eu falo muito meu sonho ideal de um modelo de negócio é transcender o P dos 4P de marketing, que é de praça, né? Porque os 4Ps do marketing, né, para quem não sabe, que é preço, produto, praça
e promoção, Promoção. é o que você tem que ter ali para montar seu modelo de marketing ideal para sua empresa. E praça nada mais menos que é, cara, quando você vê uma concessionária de carro, em volta tem um monte de concessionária, aquilo é intencional. Quando você vai num lugar onde tem várias mecânicas, você vê um monte, porque as pessoas estão ali para fazer isso, né? Então quando você vai numa cafeteria ver um monte de cafeteria próxima, é porque ali é a praça ideal. Mas eu falo que transcender esse P do marketing que é o praça, é você ter um estabelecimento onde as pessoas vão atrás de você e não você precisa ir atrás das pessoas, né? Então esses são modelos de negócios igual quando eu digo, por exemplo, o McDonald's. Cara, você pode montar um McDonald's em qualquer lugar que as pessoas vão atrás do McDonald's. É fato, as pessoas vão atrás. Entendeu? Então, pra mim, eu acho que quando você vai construir um modelo de negócio, os outros P's são tão importantes quanto, né? Que é o preço, produto. Acho que preço e promoção entra muito na parte de gestão financeira, né? Que a gente vai conversar muito aqui sobre. A praça, ela é importante, claro. Então, talvez no modelo de negócio ideal hoje, se você não tem muita experiência e você, vamos dizer que você não acredita 500% naquele produto, né? Nem 100%, talvez procure pelo óbvio, um monte próximo de outros lugares que você acha que vai dar certo, né? Aqui em Angra a gente pode dar exemplos igual hoje na Praia do Anil. Tá abrindo vários barzinhos, né? E foi tipo assim, exatamente. Então acho que se você abrir um outro bar lá, não quer dizer que você vai fazer concorrência àqueles, não. Você vai fazer os jovens rodar através daqueles bares ali. Então é até muito legal, né? Porque quando a gente fala que Angra já teve várias tentativas de criar um centro de jovens, né? E muitos não funcionaram, né? Até pouco tempo a Coronel, ali a Praça do Peixe, e hoje a Praia do Anil surgiu meio que do nada. E hoje você passa ali, tem 4, 5 bares e todos estão lotados. Todos estão cheios, verdade. Entendeu? Então, trazendo um pouco aqui pra Angra, né, que é questão de praça, só dando exemplo, né? Se você tem um produto de muita qualidade, você faz as pessoas ir até você. Mas se não, né, que é 90% dos casos, tem que trabalhar outras coisas, né? E a gente volta até para a questão da gestão financeira. Então, uma pessoa hoje, para fazer a gestão financeira básica da empresa, ela precisa de quê? Vamos lá. Mais uma vez, vou voltar naquela palavra estratégia. Você pega um quebra-cabeça. Dá trabalho montar um quebra-cabeça? Dá trabalho. Né? Quebra-cabeça é o quê? 6 peças aí. Um quebra-cabeça da bandeira do Brasil. Você vai montando. Se você perder 6 peças, ele vai ficar incompleto. Não tem sentido nenhum. Sim. E o planejamento, ele é um quebra-cabeça. Você vai juntando várias competências que são interligadas, que você só vai ter sucesso quando todas estão alinhadas. E a gestão financeira, ela vai absorvendo essas competências e vai tirando proveito. Porque é o dinheiro. Para ter gestão financeira, você tem que ter, primeiro, venda. Se você não vender, você pode ter o melhor controle, o melhor sistema, o melhor profissional do mundo. Não vai adiantar nada, você tem que vender. Entra naquela, né? Tem que ter os atacantes primeiro para fazer o gol. Para depois... Então, se você tem vendas, já faz um sentido. Depois de vendas, pós-vendas, né? Marketing, etc. Qualidade, gestão. Então, você vai juntando as competências e o financeiro vai fazendo sentido. Porque você já tem o objeto, né, que é a empresa rodar, que vai gerar o dinheiro para você ter gestão. Se você não vende, não adianta, você não vai fazer gestão financeira. Você pode ter tudo que você não vai, porque não tem dinheiro. Você precisa do recurso para você poder administrar. Então, a administração, a gestão é essencial. Por isso que o planejamento é muito importante. Você trabalhar numa projeção de vendas, acompanhar para ver se aquelas vendas estão saindo. Por que o pessoal de vendas são melhores remunerados que o pessoal de finanças? Você pegar, às vezes, uma empresa de varejo, porque o cara, a galera, a equipe tem uma remuneração boa. Porque é o coração. Sim. É o que vai botar dinheiro para dentro. E o financeiro é importante, mas é o que vai administrar. Então, é essencial ter o recurso. É essencial ter ideia, ter o empreendimento, ter o projeto, ter o produto, ter o serviço para você botar o dinheiro. Aí sim, quando você consegue ter esse pontapé inicial, aí você vai precisar da gestão financeira para manter aquela estrutura. E, Thiago, uma coisa que me gera muita dúvida, apesar de eu conversar muito com empresários, e eu vejo que é uma parada que eu bato muito na tecla, né? A gente, quando vai fazer aquele diagnóstico financeiro, né? A gente pergunta, cara, você faz controles financeiros?
O cara, 90% das vezes não, né? Vai tudo empurrado. É dinheiro que entra, ele só sabe que o dinheiro entra e que o dinheiro sai. Isso aí. Paga boleto, entra boleto. Paga boleto, entra boleto. E aí eu falo, cara, começa pelo básico. Faz um caderno, né? A gente já deu essa dica várias vezes. Se você não tem dificuldade com computador, vai num caderno. Se você é um cara já mais avançado, vai pra planilha e tal. Então, mas só que aquilo tem que ser feito todo dia, né? E aí eu sempre costumo falar, cara, tem que ser alguma coisa que seja confortável pra você. Não pode ser uma coisa chata. E aí também, quando você já tem uma empresa média e grande, eu acho que já tem que desenvolver para um sistema que te dá aquelas informações, né? E aí, mas quanto mais eu falo, mais eu vejo que as pessoas não fazem. E existe alguma solução para essas pessoas que não fazem? Existe. Várias. Vamos lá. Primeiro, não faz. Eu não tenho gestão financeira. O que a pessoa precisa fazer? Primeiro, entender o seu negócio para ver que tipo de gestão financeira você precisa. Em que nível você precisa. Quando eu falo nível, o pequenininho, de repente, ele precisa de um suporte, um profissional que vai falar para ele, você tem que anotar as receitas, o que você recebe, anotar o que você tem que pagar, analisar numa linha de tempo, mensal, não importa, e estruturar seu fluxo de caixa de acordo com as entradas e com as saídas. E aí a gente está dando o exemplo do MEI, por exemplo. Uma pessoa que fatura até 80 mil reais por ano. O MEI. Se você fatura 6 mil reais por mês, você no mínimo tem que fazer o controle de despesa, de receita. Isso aí. Vamos voltar ao exemplo do bolo de pote? Eu vendo por dia em bolo de pote, sei lá, 300 reais. Por dia eu estou vendendo 300 reais. Mas você precisa comprar os insumos. Eu gasto de 3 em 3 dias 250. Ele já vai controlando ali no fluxo. Ele já sabe que ele vai ter um fluxo de 900 ali, mas no outro dia já vai ter menos de 250. Mas eu tenho toda semana eu preciso comprar o equipamento de embalagem descartáveis. Já sai X. O que ele precisa? Projetar as vendas dele, porque vai chegando em determinado momento, ele já sabe a média. Você tem bola de cristal? Não, mas você tem uma ideia. Você gera estatística. Eu sei que o empreendedor, no fundo, ele sabe. Isso ele sabe. Sem ter anotado, ele sabe. Ele sabe, mas ele precisa saber o que ele tem para pagar. Para até mesmo ter uma gestão. Ou vou comprar com o fornecedor, ele vai me dar um prazo. Ele tem que olhar no caderninho dele, no papel de pão dele, não importa que dia que ele tem um compromisso a pagar. Para não assumir um compromisso numa data que ele não tem condições de assumir, de pagar. Acontece muito isso. Aí ele começa a perder crédito, paga juros, antecipa cartão de crédito de maneira indevida, porque de repente ele não precisa. A gestão do fluxo de caixa, a gestão financeira, né, através do fluxo de caixa é isso. Você conciliar prazos de recebimento com capital de giro e pagamento. Você ficar conciliando esse fluxo, entrada, saída de dinheiro, recursos que você precisa pagar. Você vai olhar no horizonte e ficar administrando isso. Eu dou exemplo, já trabalhei numa grande empresa, no financeiro, bem jovem, eu administrava um fluxo de caixa que era de milhões, e é a mesma metodologia que você usa numa empresa de pequeno porte. Hoje eu administro meu escritório com a mesma metodologia. Por quê? Visualizando o quê? Um período de tempo. E nesse período de tempo, eu vou analisando os picos, quanto que eu tenho um recebimento maior, quanto que eu tenho um recebimento menor, quanto que eu preciso de capital, uma margem de erro ali que eu posso ter inadimplência, eu posso às vezes, né, ter dificuldade para cumprir um acordo. Então você precisa analisar o tempo. Você não pode analisar somente o amanhã. Você tem que ter uma visão um pouquinho mais para frente, para você ter capacidade de reação, ter capacidade de até mesmo de investimento. Você tem uma noção maior. Então, assim, o segredo do financeiro é a gestão do fluxo de caixa. Lógico, o que eu preciso para ter uma boa gestão do fluxo de caixa? Um bom quanto a receber, um bom quanto a pagar. Basicamente anotar tudo, né? Anotar tudo. E aí, o pequeno, você falou que existe uma possibilidade de talvez terceirizar isso para alguém que faça esse controle. Mas antes da gente avançar com essa informação, o médio, o que o médio faz, né? O médio, o volume de informações já é maior. Vamos pensar um exemplo aqui, uma clínica dentária. Né? O profissional, o dentista, imagina, ele já tem que atender, fazer ficha, ele já tem que ficar fazendo conta. O cara vai ficar maluco. Ele precisa de quê? De uma estrutura. A pessoa está pagando, vai pagar como? À vista, prazo, vai parcelar, não vai? Porque o médico já precisa até de um contador, né? Já tem isso. Ele também precisa daquela situação, ele sabe o que vence, ele sabe o custo daquela situação, então assim, ele já precisa
de sistema para controlar. A planilha é legal? Mas será que ele vai conseguir controlar uma planilha? Eu adoro planilha, eu gosto muito de Excel, mas chega em um determinado momento que você precisa de um sistema. Ainda mais a solução caseira, que você não paga nada para isso, que o Excel é caseiro, você acaba não dando muito valor. Agora, você paga um sisteminha e você já, peraí, tá saindo dinheiro do meu bolso, então já precisa alimentar, preciso ter as informações, então só que dá trabalho. E hoje existem sistemas de diversos preços, né? Tem sistema que você paga R$30 por mês, ele faz bastante coisa bacana para você. Tem sistema que você paga 1.000, então depende ali o que adapta para você, né? E o contador, ele te auxilia nessa todas essas questões ou não? Pode auxiliar. Hoje o contador ele tem muito mais um papel de contador consultivo, de gestor. Por quê? A contabilidade, eu já falei aqui no podcast anterior, que qual é a função da contabilidade? O controle do patrimônio. A gente sabe, né, as informações da empresa. Então o contador ele pode ser uma peça fundamental na gestão financeira da empresa, porque ele conhece a estrutura de custo, ele conhece, através das demonstrações contábeis do dia a dia, a estrutura de receitas, de despesa, datas, então ele consegue já ter uma ideia do seu negócio. Ele vai entregar na sua mão um balancete e falar, você nesse mês faturou X, teve isso de despesa, mas seu resultado foi esse. Porém, a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. A contabilidade usa informações de competência. O que é competência? Você reconhece a receita e despesa quando ela ocorre. Não é caixa. Ou seja, hoje é dia 31/10. Hoje eu vou registrar minha contabilidade e o meu imposto a pagar. Deu 5.000, eu tenho uma provisão para pagar aquele imposto de 5.000. Não significa que eu paguei, eu estou reconhecendo uma despesa. Assim como a receita, eu vendo a prazo para receber aqui a 100 dias. Eu tenho uma receita, reconheço na contabilidade, porém, eu só vou realizar lá na frente. Então, nós temos que tomar cuidado, porque existe o financeiro e o econômico. O que é o econômico? Resultado, receita menos custos e despesa é igual lucro. Financeiro é caixa, é o que entra efetivamente. Aí que tem alguns problemas, porque tem empresas que vendem bem, tem lucro, o cara pega o balanço, caramba, eu tive X de lucro, mas cadê? Ele não tem capital de giro, ele não tem gestão. De repente, ele não conhece o fluxo de caixa dele, ele paga muitos juros, antecipa muito cartão e perde dinheiro por isso. Então você me diz que hoje o médio empreendedor ali, que ele já paga contabilidade, né? Hoje, se você... Tô falando aqui médio, eu tô trazendo pro universo do simples, né? Simples, vamos hoje a gente sabe que tem muitos médios empreendedores aí que estão ainda dentro do meio, infelizmente, mas trazendo pro universo do simples, o pequeno é aquele que fatura até R$81 mil, o médio é aquele que fatura até 360 mil. Então, pro empreendedor que tá assistindo aqui o Hora do Cafezinho hoje, se ele for até o contador dele, né, que se você tá no Vieira Contabilidade, com certeza você vai ter essas informações. Ele consegue essas informações que você está falando aqui? Consegue auxiliar bastante. Porque ele já tem ali o faturamento, né? Ele já tem ali as despesas que você faz, os demonstrativos de mensagem para ele consegue. Porém, é muito importante o empreendedor passar essas informações. Sim. Se ele informar tudo que tem na empresa, o contador vai receber essas informações e ele consegue trabalhar. Gente, é tão legal você fazer demonstrativos contábeis, você consegue... Por exemplo, eu com demonstrativo contábil, eu calculo margem de opção, ponto de equilíbrio, eu consigo saber o que é custo fixo, o que é custo variável, você consegue uma série de informações que o empresário não faz ideia do potencial para a tomada de decisões. Sim, porque eu vejo muito os empresários, eles usando o contador só para pagar boleto. Pega meu imposto aí, me dá meu imposto que eu vou pagar o boleto. Me dá meu imposto aí, eu vejo muito isso, cara. Isso passou, já não existe mais. Antigamente o contador era chamado de guarda-livros, né? Era uma função burocrática. Ele era eu lembro quando era office boy, novo, estava no escritório, quando eu chegava na empresa, o cara, lá vem um cara que traz coisa para pagar. Acabou. Ele continua levando coisa para pagar. Porém, ele é um gestor. Ele tem condições de dar suporte em diversas áreas para o empresário. Sabe, o empresário às vezes não tem ideia do potencial do contador para auxiliar o negócio dele. A contabilidade nos Estados Unidos é uma profissão nobre porque é muito relacionada à gestão. Os empresários têm um bom contador do lado porque sabe que aquela pessoa vai auxiliar em relação à gestão. O cara conhece custos, o cara sabe, às vezes, tem contador que sabe mais da empresa do que o próprio dono. Sim. E tem muita gente usando muito mal, né? Muito mal mesmo, é muito comum. E o que vai acontecer? Com a leitura, eu converso muito com meus amigos contadores, a tecnologia está aí, gente. Vai chegar num futuro próximo,
a alta apuração. Assim, você vai apurar imposto sozinho, sabe? Porque hoje é tudo online, tudo sincronizado. Vai chegar um momento que a sua guide já vai chegar e você não vai fazer nada. Isso já existe o imposto de renda que você pré-preenchido. Legal você tá falando isso aqui, né? E eu não tenho dúvidas que vai chegar uma hora que você já vai ter que ter um imposto pré-preenchido. Porque a Receita sabe quando você vende, sabe tudo cruzado, é um Big Brother. E qual é o papel do contador? Sabe? Qual Depois o papel do disso, contador? Aí até vai pros contadores que assistem a Hora do Cafezinho podcast. Né? aí é justamente a gestão. O contador tem um papel muito importante em relação à gestão. Gente, a contabilidade é a ciência social que estuda o que é o patrimônio. Nós abraçamos algumas coisas por tabela, a parte tributária, acabou virando uma ferramenta usar para contabilidade, a parte de pessoal, mas a essência, a razão da contabilidade é o patrimônio. E se você controla o patrimônio, a parte tributária, beleza, você está ali, mas você é o principal responsável para dar suporte gerencial para a empresa, mostrar se ele está tendo resultado ou não. Então, o futuro dos escritórios de contabilidade são aqueles que realmente perceberem que precisam dar esse suporte. Precisam ser gestores, sabe? Precisam ser contadores que não falam só de imposto. É um contador que fala de custo, é um contador que auxilia o profissional na formação de preço, é um contador que auxilia o profissional em diversas áreas, porque ele estuda tudo isso. Ele tem noção, se você controla o patrimônio, você controla a empresa. Sim. Não é verdade? O objetivo da contabilidade não é o controle do patrimônio? Pensando em empresa, o que é o patrimônio? É tudo. Tudo. Então, assim, ela vai muito além de um simples papelzinho que você manda. Né, Não, e é engraçado você falar aqui, né? Porque eu, como amigo do Thiago, né? Graças a Deus tenho a oportunidade de ser meu amigo. Quando eu sento pra ele pra conversar, eu só falo sobre isso. Até uso um pouco dele, né? Dessa questão. Porque realmente, cara, o contador ele tem um conhecimento ali e muitas das vezes o empresário tá usando muito mal, cara. Tá usando muito mal. Tá usando muito mal. Porque ele já tem um setor, teoricamente, o pequeno empresário, ele já tem um setor financeiro da empresa dele. Só que ele não usa. E aí agora vamos falar um pouco do grande, né? Que é o cara que já fatura entre 360 mil até 4,8 milhões. Que já é a... Não uso nem grande, mas médio, né? Grande médio. Grande é... Mas assim, o curioso, você pega empresários que faturam 500, 1 milhão, 2 milhões, tem estrutura, parece um MEI. Estrutura zero. Ele tem lá o financeiro, paga pra caramba, recebe tal. Aí você pergunta pra ele. Enquanto um amigo que esteja nesse patamar fala, você sabe a quantidade de lucro na sua empresa? Não sabe. Não sabe. Garanto que a maioria dos empresários não sabe se a empresa tem lucro ou prejuízo. Qual é o termômetro? Sobrou dinheiro, paguei tudo, deu lucro. Uhum. Não consegui pagar as contas, deu prejuízo. E aí que você vê, tipo assim, quando você olha o empresário de fora, né? O cara que olha olho nu, vê que o cara ele tá razoavelmente bem de vida, é porque 90% das vezes aqui, esclarecendo, é porque empresas que faturam alto assim, elas têm muito caixa. Tem. Então, como elas têm muito caixa, ela tem oportunidade. Ela consegue fazer, o cara consegue estar ali sempre com o carro do ano, o cara consegue, mas por trás, se algum dia der um BO gigantesco com aquela empresa ali, cara, o cara vai dar uma falência. E talvez o melhor termo que eu possa usar aqui para sem falar outras coisas. Porque o cara ali, ele tem uma parcela de R$2.000 para pagar por mês do carro, uma parcela de R$5.000 por mês para pagar da casa, mas ele, o que acontece? Todo dia o cara tá vendendo 10, 15, 16, 20, 30 mil reais, só que ele tem muito caixa e ele vai pagando esses boletos, né? Os boletos de Moicena. Os principais inimigos da empresa são os próprios sócios. Eles assaltam a empresa. Assaltam, não estou dizendo assaltar, mas assim, torram tudo. Não, esse termo gastam. Aí reclamam que o negócio não dá dinheiro. Sabe, é muito comum. Tá muito difícil, meu negócio não dá dinheiro. Casa nova, carrão, lancha, viagem para a Europa. Pô, peraí, tá ruim? O que é ruim? Mas tá lá, funcionário com atraso, imposto devendo, dificuldade com o fornecedor. Peraí, alguma coisa está errada. Por quê? Lembra da estratégia que nós falamos lá no início? Será que tem uma estratégia? Existe mas qual modelo você sugere? Não tem, eu não gosto de falar que existe modelo, cada empresário se adapta a um. Mas para pensar, como que funcionam as startups? A startup, o cara recebe pouco. O cara tem um prolabore lá pequeno
E toda a remuneração dele é com base na performance, lucro. Ah, deu lucro, beleza, distribui a grana. Não deu? Cara, você vai continuar recebendo pouco porque a gente tem que desenvolver a empresa. Você está criando valor. Uma grande dificuldade que os empresários não pensam é criação de valor. Ele não enxerga que se ele potencializar a empresa, ele pode vender e aposentar. Cara. Quantos empreendedores vendem um negocinho por uma fortuna e... né? Vamos falar da área de podcast, pessoal do Nerdcast. Né? Cara, eles venderam o projeto deles para o Magalu e aposentaram, estão milionários, sabe? Sim. Então, assim... Só para não perder esse gancho, também dar um exemplo, cara. O Nubank, né, cara? Nubank. Foi uma empresa que você vê gigantesca desde que começou. Só foi gerar lucro, de fato, para os sócios depois de 20 anos. Tipo, depois, acho que, se eu não me engano, 10 ou 12 anos. Acho que nem deve ter nem 20 anos, mas depois de 10, 12 anos que eles foram gerar lucro. Que antes era uma empresa realmente, como você falou, no formato de startup. Eles reinvestiam tudo que recebia, mas eles tinham ciência do que aquilo era sustentável, né? E aí vem esse modelo de negócio que a gente falou anterior, que geralmente acontece muito dos grandes, não é sustentável. Porque o cara ali, ele vai rodar até um certo tempo, só que, cara, e o futuro dele, né? Se ele não tem os controles financeiros, não vai. Cara, e hoje estamos numa era, você tem livro para tudo, mentor para tudo, coach para tudo, e com poder de sedução muito grande. Você ouve um cara falando, porra, mas peraí, né? Olha na realidade. Não é, se fosse fácil, né? Tava todo mundo ganhando dinheiro. É difícil, sabe? O Warren Buffett fala que não existe almoço grátis. Não tem nada fácil no mundo dos negócios. Coisas lícitas, né? São difíceis, são árduas, precisam de muito trabalho, muito tempo, muita dedicação para você conseguir construir alguma coisa. E o que acontece? As pessoas já querem resultado muito rápido. O empreendedor hoje criaram, né, uma imagem. O que é o empreendedor? O cara que vai postar no Instagram com carrão, que vai estar postando viajando para o seguidor dele ver, caraca, e que negócio dele tá bombando, porque o cara tá bombando. Será que ele tá bombando? Ou será que ele é um personagem? Sim. Será que ele criou uma capa que na verdade é só uma capa, tá tudo ferrado por trás? Sim. E aí eu pergunto até pra você aí que segue a Hora do Cafezinho Podcast. Cara, você quer estar, sei lá, com 65 anos de idade, trabalhando igual um cachorro, tipo, trabalhando muito pra conseguir ter dinheiro, cara? Porque eu não. Eu quero quando chegar meus 50, 55 anos, começar, tipo... Que é no freio. Exatamente. E tá bem de vida, entendeu? E acho que eu vejo muito isso nesses caras que ficaram gigantescos, né? Por quê? Foi fazendo uma coisa que era sustentável, né? Não foi atropelando o braço pelas pernas, não foi fazendo as coisas do jeito que dá. O cara tinha cara, eu sei que ele... E por isso que é importante você ter os controles financeiros, né? Porque você sabe, minha empresa fatura 10, eu tenho 7 mil de custo, eu vou pegar R$1.000 desse dinheiro e vou investir. A gente teve um programa aqui de investimento, né? Vou pegar aquele dinheiro e vou investir na minha aposentadoria. Vou pegar mais R$1.000, vou fazer um financiamento, porque você sabe realmente para onde aquele dinheiro está indo e o que você pode fazer com aquele dinheiro. E você começa, além de investir na empresa, investir em você, né? Pois é. Entendeu? Então você começa a ter, quanto custo que eu tenho, qual o meu custo pessoal, né, que gera para a empresa, tem a faculdade do meu filho que eu tenho que pagar. Tem que pagar, cara. Essas coisas você vai ter que pagar, né? Mas isso tem que estar em algum lugar, você saber que aquilo está saindo do caixa da empresa e indo pro seu bolso, né? Uma coisa legal, Léo, é o seguinte... né? O cara tá ouvindo lá o podcast, beleza, muito fácil falar um discurso, beleza, eu vou fazer, vou criar uma meta, eu vou tirar X de prolabore e vou ter um percentual do lucro. Tá, agora como que ele vai chegar nisso? Primeiro, ele precisa de quê? Controle financeiro. Você precisa de gestão para saber se realmente a sua empresa está com caixa, um bom controle contábil para saber se você está com lucro ou não. Não adianta nada também você ter essa mentalidade, concordar que você precisa fazer isso se você não cria os mecanismos. Você precisa de informações, de números. Se você é investidor de uma empresa da Bolsa de Valores, existe o RI, que é a Relação de Investidores, os balanços são publicados trimestralmente, tem auditor, você tem números. Você tem as DFs, que são as demonstrações financeiras para você analisar. E você, como é sócio de uma empresa, de uma pequena empresa, você também precisa de números. Você, para tomar decisão, você precisa de dados. Ninguém toma decisão com achismo. Ninguém consegue tomar uma decisão pertinente, boa, possa, né, que tem a capacidade de ajudar a empresa sem dados. Um médico não consegue tomar decisão sem analisar exames, né, procedimentos. Ele precisa de dados. O médico não só vai olhar é isso, não, ele precisa de dados. E no mundo dos negócios, dados é importante, principalmente dados financeiros. E Thiago, como eu disse, e aí o cara que vai lá, tentou,
tentou anotar na planilha, tentou anotar no sistema, tentou fazer controles financeiros, que é o que mais que... Cara, que atira a primeira pedra daquele cara que tentou e não conseguiu, né? Compra aplicativo, baixa aplicativo, compra planilha. Eu falo até eu do meu pessoal, né, cara? Eu, tipo assim, eu demorei... Hoje eu faço meus controles financeiros pessoais, né? Faço controles financeiros aqui do Hora do Cafezinho, mas eu demorei pelo menos uns 10 anos pra achar um modelo que me acostumasse, né? Eu tinha uma planilha... E aí dessa planilha eu anotava, sei lá, 3 meses. Aí principalmente, cara, quando eu começava eu ver que o dinheiro... Isso era muito legal, né? Quando eu começava a ver que eu tava dando muito prejuízo, eu parava de anotar. Aquilo não era confortável pra mim. Então eu começava a ver que, porra, eu tô gastando dinheiro mais tudo isso que lá. Aí parava de anotar e ficava lá. E eu via a planilha lá. Janeiro, fevereiro, março. Você vai desanimar. Anotado. É assim mesmo. Aí abril, maio... Aí, principalmente viajava, aí porra, eu voltava, não vou anotar mais não. Aí quando voltava junho, aí eu perdi a informação do que eu fiz com o meu dinheiro de maio até julho, por exemplo. E aí, ao longo dos anos, eu vi que, tipo, achei um modelo que funciona pra mim, né? E hoje é o que praticamente eu já tô 2 anos direto anotando tudo, sei tudo com que eu gasto, sei tudo, consigo fazer uma previsão de custo de que eu vou gastar por mês. Mas a gente sabe que, como eu disse, atire a primeira pedra, aquele que já tentou e não conseguiu. Existe uma solução para essa pessoa? Existe. Primeiro, nós temos um problema cultural gigantesco. Quando nós fizemos um programa até eu não lembro se foi de investimentos, foi um anterior, nós falamos muito da cultura de gestão financeira pessoal. É uma dificuldade que nós temos. Nós não sabemos administrar o nosso dinheiro porque ninguém ensina isso na escola. Eu até usei o exemplo da Ásia, alguns países, principalmente Singapura, que foi o exemplo que eu citei no dia. Você aprende matemática financeira no ensino médio, cara. Você sabe matemática financeira melhor que, de repente, a gente aprende na faculdade aqui no Brasil. Com certeza. Cultura, você tem uma cultura de gestão financeira. Então, você vira um adulto preparado para isso. Nós não temos essa cultura. E aqui no Brasil é engraçado. Eu só vivo uma vez. Fulano deu certo. Mas quantos que não deram? Quantos? Garanto que são mais... É muito mais fácil achar um caso de fracasso do que de sucesso. Sim. E então existe muito isso. Não, porque tá assim, fulano tá lá bilionário, mas quantos perderam tudo? Nós não temos essa cultura. E nós temos que assumir. E procurar o quê? Alguém que dê suporte. Eu preciso criar um departamento financeiro. Se é o pequeno, eu preciso criar uma pequena estrutura. Mas se é um médio para frente, eu preciso criar um departamento. Eu preciso montar uma estrutura para tocar o meu financeiro. Eu vou dar exemplo do meu escritório. Eu sou gestor, eu gosto muito da área de gestão financeira, experiência, já fui controller de hotel, já fui responsável financeiro, sabe, de uma grande indústria, já fui consultor. Eu gosto mais da gestão, de analisar, tomar decisão, projetar, mas o dia a dia, conta pagar e receber, eu não gosto. Mas eu tenho gente especialista para isso. Então, na história eu não faço, eu não encosto em pagamento. Eu tenho uma equipe que faz. Então, talvez o pequeno, ele precisa ter uma pessoa independente para fazer os controles financeiros. Por quê? Você vai ter tempo de você ficar lançando nota? Não tem. Analisando muitas vezes acontece isso porque o cara não tem tempo mesmo para fazer. O cara tem que aprovar. Aí pega lá QR Code, né? Ele vai pegar Pix. Não sabe nem o que está pagando. Então, assim, o empresário não tem tempo. Ele precisa cuidar do negócio dele, do core business, né? Precisa cuidar do operacional. E ele precisa de alguém para tocar o financeiro. Lógico, vai avaliar o volume. Ele tem condição de ter 1, 2, sistema. Aí ele tem que estruturar isso para poder tocar a empresa. Ele precisa ter uma estrutura financeira. Uma rotina. Contas a pagar, contas a receber, sabe? Quem trabalha com cartão de crédito, sabe? Ver se está recebendo direitinho. Você precisa estruturar, lançar as contas o principal. A gente está falando de ter relatório para tomar decisão. Se você lançar errado, não adianta nada. O que é custo, o que é despesa, a conta correta, a natureza correta para você tomar a decisão. Exatamente. Saber, e aí, vamos lá. Essa parada, até trazer um exemplo aqui. Se você vai lá, você pegou assim, você anotou lá as entradas, vamos dar um exemplo. Estou construindo um exemplo aqui. Você sabe que naquela semana você vendeu R$300. Aí você foi lá, chegou na sexta-feira, você botou lá, entrada R$300. E aí na outra semana, mas aí na sua memória tá recente, você sabe que naquela semana, na outra semana, você vendeu 100. Aí você chegou na sexta-feira, você pegou lá, vamos contar aqui o dinheiro que sobrou na semana, botar lá 100. Daqui a um ano,
você vai olhar para aquilo lá e você vai falar assim, caraca, pô, segunda não vende nada, terça não vende nada, quarta não vende nada, quinta não vende nada, sexta eu vendi R$300. O que foi esses R$300? Então você acaba não tendo dados da sua empresa. Ou tipo assim, pô, na primeira semana do mês eu vendo muito, na segunda eu não vendo, na terceira, pô, mês de outubro eu bombo porque é Halloween. Ah, na Black Friday, pô, tem gente que eu já vi que tem controle financeiro e fala, cara, Black Friday é péssimo pra mim. Eu nem faço promoção, não vale a pena fazer promoção na Black Friday. Só que o cara tem os dados ali, sabe que a Black Friday é ruim pra ele. Então ele é um cara que não... E aí, se você é um empreendedor de necessidade, né, você, pô, na Black Friday eu vou abaixar tudo. Ah, no Natal eu vou... Mas muitas vezes, talvez seja a hora até de você ganhar mais dinheiro, né? Tipo, um produto que precise muito no Natal, não sei. Mas se você só sabe isso se você tiver informação. Você só toma a decisão com informações em mãos. Se você não tem informação, você não consegue tomar decisão. Não é? Não é assim que funciona em tudo na vida? Né? Você não precisa de dados para você tomar uma decisão em determinado projeto, em determinada situação. E aí, o cara tem que ter um setor financeiro na empresa. Só que aí ele contrata uma pessoa só para fazer o setor financeiro. O que acontece? Se você tem uma empresa com um porte maior, você consegue estruturar um financeiro. Porque o financeiro você tem um operacional, mas você também tem que ter a figura daquela pessoa da gestão. O que é gestão? Analisar o fluxo de caixa, analisar a capacidade, necessidade de financiamento, possibilidade de investimento. Você tem que ter uma noção mínima para poder fazer os negócios fluírem. Está com dinheiro sobrando, vou aplicar na poupança? Não, vou aplicar, não vou abrir a conta corretora, vou aplicar, estou precisando de capital de giro, vou fazer o quê? Vou pegar um especial de repente com 10 dias, ou vou pegar um empréstimo, uma conta garantida que o juros é alto. Você tem que ter uma noção mínima de gestão financeira para fazer as escolhas certas. Então, não pode ser... Aí você me complica, tipo, tem que ter a pessoa operacional, né? E a cabeça pensante. E a cabeça pensante. Agora tem custo, né? Sim. Isso é fato. O operacional já não é um profissional barato. E a cabeça pensante também. Ainda tem outro, você tem que ter um sistema. E o sistema, nem sempre o operacional vai gostar, porque dá trabalho, tem que ter isso, tem que ter aquilo, de repente ele vai querer fazer da maneira dele. Eu conheço muitas empresas, já fiz consultoria que tinha sistema, tinha tudo, o negócio não rodava. Por quê? O funcionário, não, isso aqui dá muito trabalho, tem que lançar manual, prefiro na planilha de Excel. Eu vejo muito isso com estoque, cara. O pessoal não faz controle nenhum de estoque, porque deve ter um sistema pica que faz tudo. Tu te dá até essas previsões aí, o sistema te dá esses relatórios, mas a pessoa não lança o estoque, então não tem controle nenhum. Não tem nenhum, o cara nem sabe, tem produto vencendo lá e ele compra, sabe, ele não usa. Controle de estoque você deu um exemplo muito bom mesmo, cara, que é uma das principais falhas que tem, né? E aí, talvez a cabeça pensante pode ser o dono. Pode ser o dono. Só que ele não tem conhecimento para talvez olhar para aquilo e tirar o melhor daquilo. O dono tem que ser o tomador de decisão. Ele tem que tomar decisão. Porque a cabeça pensante dele tem que estar onde? No operacional, na logística, na qualidade, no atendimento das vendas, mas ele precisa pegar um dado para tomar a decisão. Agora, como que ele vai ficar imputando o dado, projetando isso, projetando aquilo, e ainda tem que cuidar de vendas, ainda tem que cuidar de estratégia, cuidar disso, sabe, do operacional. Ele acaba não tendo tempo, acaba ficando um negócio meio que difícil. Se ele montar uma estrutura com um funcionário, ele precisa ter dados todo dia. Ele vai chegar lá na mesa dele, vai ter um relatóriozinho com quantos a pagar, eu não gosto de computador, beleza, tem um relatório com quantos a pagar, um relatório com quantos a receber, um fluxo de caixa e informações que você acha importante. Isso já basta. Tem muita gente que acha que financeiro é tecnologia, ter dashboard espalhado na parede lá muito. Não, cara, você precisa de... Cara, eu acho muito o financeiro, ele funciona com... Vamos voltar pro futebol. O futebol hoje, você tem muita modernidade, mas o que está prevalecendo é o feijão com arroz. Né? A gente tá falando do Flamengo aqui, o técnico do Flamengo, né, o antigo, o Dorival, ganhou o feijão com arroz, agora ele ganhou em São Paulo. Agora você traz cheio de técnicos inovadores, às vezes não funciona. O financeiro funciona muito feijão com arroz. Não adianta você ter análise isso, análise aquilo, projeções com estatística, com vários métodos, se você não tem o feijão com arroz construído, que é o quanto você vai pagar, quanto você vai receber e fluxo de caixa, que é o alicerce do financeiro. Pode fazer a projeção que for, matemática financeira, combinação, caramba, 4. Mas o feijão com arroz acaba prevalecendo. Sim. E agora, existe alguma forma de terceirizar isso? Existe. Dá para terceirizar a parte financeira, né? Mediante a todos esses problemas que a gente apresentou aqui pro cara fazer o controle financeiro? Cara, dá sim.
terceirização financeira, que também é conhecido como BPO financeiro, é uma realidade, não de hoje, mas só que hoje ela está ganhando projeção, né? Hoje as pessoas já falam, mas é uma possibilidade muito boa. Inclusive nós lá no Vira Contabilidade, nós temos uma equipe de BPO financeiro, onde a gente terceiriza de alguns clientes, já temos alguns clientes na carteira, onde a gente faz essa terceirização. Por quê? Para pensar numa situação, você economiza vários dinheiro, tempo, entre outros. Mas vou começar com o primeiro exemplo aqui. Imagine só na sua empresa você tem um financeiro. O financeiro é sigiloso. Sim. É sigiloso. Aí o Joãozinho trabalha lá para você, fica verificando, você emitiu uma nota lá, deu uma grana boa, o Joãozinho vai lá e fala com todo mundo, ele tá chorando aí, tá sem dinheiro, mas tá bombando. Às vezes isso aí é o principal problema, né? Os ruídos. Então, sim, é muito comum. E outra, ele vai embora, fala com o vizinho que a empresa tá faturando. Assim, é complicado, né? Uma pessoa tá sabendo da tua vida financeira ali. O cara fica lá, mindinho, tira 10, 20, 30 mil reais por mês. Mas muitas vezes ele não sabe muito a fundo, né? Ele não vê, ele só vê o que entra, né? O que sai, ele não quer ter essa... E aí quando você contrata uma empresa para fazer isso, você automaticamente, aquela empresa tem um contrato de sigilo que não pode, uma informação não vaza. Com certeza, tem um sigilo profissional, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem todo esse critério, né, para o ruído, a informação não sair daí. Essa é uma vantagem, até posso dizer, extra, né? Talvez seja a principal, mas é uma vantagem extra. E as outras vantagens? Outra, custos. Ao meu ver, a principal vantagem do BPO financeiro é economia de custo. Por quê? Se você for montar uma estrutura, igual a gente conversou agora mesmo, você precisa da cabeça pensante e você precisa do operacional. E precisa do sistema. Isso sai caro. Primeiro, você não tem noção, você tem que procurar um bom sistema, implantar um sistema, né? Conferir. Aí você precisa de funcionários, você precisa estar com a cabeça pensando. Isso vai levar um custo para a empresa, às vezes a empresa não tem condições de manter esse custo. Hoje se você for contratar vamos supor um profissional básico para trabalhar 8 horas por dia ali, que não seja especialista, né? No mínimo ele tem um salário mínimo aí, mais os custos ele vai gastar em torno de 2.500 só pelo funcionário. Sem seu... E aí se você quer um funcionário que seja a cabeça pensante, você vai gastar uns 5 mil, 6 mil reais, né? Nesse funcionário. Mais o sistema. Mais o sistema. Mas dependendo do sistema, nuvem, mais suporte, então o custo não para, né? Então uma das principais vantagens da terceirização é justamente economia. Você consegue gerar economia. E, emendando, você também tem o quê? O know-how. É igual a gente estava batendo um papo antes do podcast começar sobre franquia. Por que a pessoa compra a franquia? Ela está comprando a experiência. A experiência. E quando você contrata um BPO financeiro ou um terceirista financeiro, você está contratando know-how. Uma empresa, profissionais que já sabem trabalhar, fazem aquilo ali o dia inteiro. Então, ele vai aplicar toda a experiência no seu negócio. Ele vai conseguir entregar um produto legal. Cara, eu acho essa ideia do BPO financeiro talvez a solução dos problemas de muitas empresas. Porque eu trago até o exemplo de uma coisa que hoje é muito bombada aqui, principalmente na cidade, aqui em Angra dos Reis, mas eu acho que tipo assim, a nível nacional, é a terceirização do marketing digital. A pessoa, o marketing digital era uma coisa que as pessoas tentavam, tinha muita dificuldade, não sabia como fazer, principalmente os empresários mais antigos, né? Então o que eles fizeram? Contrataram algumas agências para fazer o marketing digital. Então foi uma coisa que deu muito certo. Muito certo. Porque o custo operacional que demandava do patrão, né, do dono do estabelecimento para pensar naquilo que ele não sabia era muito grande. Muito grande. E aí a gente traz esse exemplo de para você terceirizar o seu financeiro, parece a solução dos problemas do cara que não controla nada, né? Não controla nada. E eu vou dar exemplo, eu tenho um cliente lá que todo dia de manhã ele gosta de chegar, ter na mesa dele os relatórios. Então, de manhã cedo, já manda ela para a secretária, ela já deixa impresso direitinho na mesa dele. Entendeu? Você consegue entregar isso. Se ele tivesse com um funcionário, de repente não teria essa capacidade. E outra, como você trabalha só com financeiro, como a nossa equipe está ali o dia inteiro, a gente estuda, está em congresso, tem vários fatores que você vai se aperfeiçoando. Então, um dos nossos core business é o financeiro. Então, a gente estuda aquilo ali para entregar o melhor para o cliente. Quem está na outra ponta, de repente, não vai conseguir se envolver tanto para estudar o financeiro, a gestão. E aí até você falou, né? Até trazendo um gancho do início, né? Desculpa ficar até pouco empolgado em relação a isso.
por exemplo, contabilidade é uma coisa, financeira é outra. Se o cara contrata você, ele tem financeiro e a contabilidade? O que acontece é assim, você vai ter um financeiro sincronizado com a contabilidade. São pacotes diferentes. Quando você contrata um contador, você está pagando serviço de contabilidade. Mas quando você contrata o BPO financeiro, você está contratando serviço financeiro. São 2 contratos segregados. Porém, você tem as informações casadas. Aí melhor ainda para a gestão, porque não existe falha na comunicação. A contabilidade vai usar aquela informação do financeiro. Então, assim, é muito bom. Para a contabilidade, até mesmo, se eu tenho um cliente que contrata um BPO de outra empresa, ele vai me entregar relatório. Para a contabilidade é muito legal. É muito bom você ter um bom financeiro, porque você consegue fazer uma contabilidade realista, de acordo com parâmetros reais, e não com lançamentos que você não tem tanta certeza. Então, quando você tem os 2 caminhando juntos, cara, é perfeito. E assim, você não precisa fechar, igual, por exemplo, nós lá, eu tenho cliente que não é meu cliente da contabilidade, mas é só do financeiro. Você não precisa, eu já tenho meu contador de confiança de são 2 30 anos, né? Não importa. E assim, tem muito profissionalismo, né? Quando você assume um contrato de BPO financeiro, você não vai ficar assediando o cliente para pegar a contabilidade dele. Existe profissionalismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, existe também, né, esse profissionalismo em relação aos contratos. Se eu já tenho lá, não, cara. Você continua o seu contador e isso aqui é a parte financeira. Parte tática, né? Parte tática da empresa. Exatamente, porque o controlador, o contador, né, ele vai fazer os dados lá que continua fazendo normalmente, né? E aí você vai passar muito do que, cara, talvez tenha sido até a palavra-chave desse programa, né? Que é o estratégico. É o estratégico. Que é você pensar sobre aqueles números. Lembra do quebra-cabeça? Você vai começar a fechar. Exatamente, porque você tá com você tem ali as informações. Eu acho que vamos dizer, um estagiário consegue, vamos dar um exemplo, consegue fazer aqueles lançamentos ali para você. Você tem um estagiário, você consegue fazer aqueles lançamentos ali. Mas a parte mais difícil é você pensar sobre aqueles números. Isso. E acho que te dá base para muitas outras coisas. Até da questão da gente falou, né? De praça, preço, produto, promoção, fazer as vendas de maneira consciente, né? Saber... Você faz a parte de precificação também? Isso então, seria, porque quando você está no financeiro, você consegue ter ferramentas para auxiliar o cliente na precificação. Porque hoje talvez eu enxergo muita dificuldade no pessoal na precificação. Exatamente. É muito grande. Sabe uma outra situação bem interessante da terceirização do financeiro? Cara, você tem internet bank. Assim, não é tão simples você pegar nota, conferir. O que você pode fazer? Você pode criar, por exemplo, quando a gente trabalha lá com financeiro, nós já imputamos as informações, a gente já lança no sistema e já sobe também para o banco. Então, o empresário vai pegar, vai olhar no aplicativo, eu tenho aqui, hoje, R$10.500 de pagamento, a gente já manda o relatório do sistema, ele sabe o que está pagando, certinho. Então, ele só vai olhar ali no relatório, cruzou, aprova. Olha a economia de tempo que você tem. Antes você tinha que pegar, escolher, ir lá lançar no sistema, aprovando um a um. Então você perde tempo, aumenta a margem de erro. Agora, quando você tem isso, você só aprova. É tudo automatizado? Tudo automatizado. Lógico, eu, pelo menos, nossa empresa não trabalha com aprovação. É um nível que eu entendo de segurança. Eu acho que quem tem que fazer a autorização é o gerente da empresa ou o proprietário, até por uma questão de compliance, de controle interno. Então, nossa última etapa é incluir o pagamento e ele vai aprovar. Então, nós usamos o usuário secundário, onde a gente só faz lá a inclusão, até mesmo por transparência, sabe? Eu não acho, pelo menos tem empresas que trabalham assim, mas eu não trabalho. Eu prefiro me limitar até inclusão dos pagamentos, que até mesmo, de repente, ele naquele dia não quer pagar. Ah, não, hoje eu não vou pagar isso aqui. Uma opção dele, ele vai lá e exclui. E qual o trabalho do empreendedor nesse caso? Qual a parte dele nessa negociação, né? Você já viu aí que você faz todos os lançamentos, você faz a parte de pensar sobre aqueles números. E que é o trabalho que ele tem? Tipo assim, o trabalho que ele tem, muito importante, é a implantação. Ele passar os contatos, passar as notas. Ele, por exemplo, ele recebeu uma nota que não está ainda dentro do e-mail automático, ele precisa passar. Ele também precisa informar a equipe, igual se ele tivesse um financeiro contratado. Se ele não levar, se aquela nota fiscal, recibo, não importa, não chegar até a pessoa que faz pagamento, né, quem vai imputar no sistema, não vai funcionar. Então, assim, uma coisa que é muito importante, ele
ter essa logística de distribuição, né, das notas fiscais, dos boletos para poder ir para pagamento. Vai chegar um momento que não, isso já vai automático, a gente vai criando uma ferramenta que ela é bem automatizada, né, com inteligência artificial, que vai a gente ganhar tempo. Mas o trabalho dele vai ser analisar dados. Então, quando você fechar uma semana ou fechar um determinado período, ele pode olhar lá com a senha que a gente fornece, a senha do sistema, ou pedir, a gente manda um relatório para ele, que ele vai ver quanto que entrou, quanto saiu, ele tem um DRE em tempo real. Então, assim, hoje eu acordei, cheguei lá no escritório e olhei o DRE, sabe, da semana, já para ver, pô, esse mês já tive tanto de receita, tanto de despesa. Então, é importante você ter dados. Pô, essa informação é importantíssima. Até real. na hora de você enxugar alguma coisa, você ter esses dados, você sabe aonde você pode diminuir, aonde está vazando dinheiro, aonde está entrando dinheiro. Pô, eu acho um absurdo, né? Infelizmente, os empresários não saberem disso. Não, é. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho um dos nossos maiores clientes lá de BPO financeiro, tem várias filiais, é um cliente grande, que quando nós começamos não tinha nada, não tinha controle nenhum. Hoje já existe um controle, ele já consegue ter um relatório gerencial por filial, pela matriz, um consolidado, então ele já consegue tomar decisão. A gente já consegue ter uma visão mais macro, né, sobre o negócio. E eu também tenho um outro cliente que é recente, que quando eu fechei o primeiro mês ele falou, nossa, não tinha a menor ideia de como era a minha estrutura. Eu preciso cortar isso, eu preciso melhorar isso daqui. Ele já enxergou aquilo ali, o olho dele brilhou. Falou, caramba, eu não tinha a menor ideia dessa situação de resultado. E acho talvez a pergunta que não quer calar, que deve gerar muito curiosidade para as pessoas que estão vendo aqui o podcast, né? Qual o custo disso? É muito caro? Não. Lógico, a gente não passa um valor real, mas assim, às vezes é até inferior ao custo de um funcionário. Funcionário que eu digo simples, um funcionário salário mínimo. Assim. Porque muito trazendo vamos fazer um cálculo aí de uma empresa que fatura, sei lá, a média empresa, né, que fatura 360, fatura uns 30 mil reais anual. Se você traz essa questão da proporção de menor que um salário, cara, é um valor irrisório referente ao faturamento dela, que vai dar mais resultado para ela. Então, isso não é um custo, isso é um investimento, né? Não, e outra? De tempo, de dinheiro. Eu não perco. Eu quando sento com alguém para fazer uma proposta de BPO financeiro, eu não perco. Porque eu não invento, não. Com dados reais, eu provo para ele que ele vai ter economia. Que ele vai melhorar a informação dele e ele vai ganhar dinheiro porque ele vai economizar. Porque é assim, eu já tenho tudo, então eu tenho escala. Você quando tem um BPO financeiro, a gente tem escala. Eu já tenho uma equipe pronta. Eu tenho, cada colaborador atende não sei quantas empresas, então já tem uma estrutura. Vai chegar um momento que eu vou botar mais, eu vou ganhar mais escala e assim vai. Você vai crescendo, né, conforme a sua estrutura. Então, eu consigo ter mais competitividade, por isso, porque eu já tenho aquela estrutura preparada, coisa que o empresário não tem. Ele tem que montar e vai dar trabalho, dor de cabeça, custo. Então, assim, realmente quando você olha para uma grande empresa que eu também já trabalhei, ela tem lá o contas a pagar, ela tem o contas a receber, ela tem o contador, ela tem o financeiro, ela tem o comprador, e tudo isso é de uma estrutura. Você pega isso, pega todos esses caras e coloca numa tipo assim, como se você contratasse todos esses caras para sua empresa através de um único serviço. E o legal, você usou muito bem o exemplo do marketing digital. Quem trabalha com mídias sociais, existem profissionais e profissionais. Hoje todo mundo é, né, o especialista em redes sociais. Todo mundo. Tem um monte de gente vendendo aí consultor de serviço e não entende nada. Tem muito curioso no mercado. E com a internet você fala o que quer. Para vender, você bota lá no teu Instagram, você fala o que quiser para poder vender. E não foge da questão do BPO. Hoje, os contadores abraçaram a causa, tem muitos contadores oferecendo. Mas será que esse escritório, essa empresa tem know-how? Uma coisa importante é o seguinte. Se olhar por trás, né? Você tem a contabilidade, ela é diferente do financeiro. A gente já falou aqui várias vezes. Uma coisa anda lado a lado, mas são procedimentos diferentes. Quem trabalha numa contabilidade de uma empresa, o dia a dia é totalmente diferente do dia a dia de financeiro. Então a nossa equipe do BPO é formada, assim, a gente tem uma equipe aí de praticamente 4 pessoas. Eu tenho, assim, eu sou o mentor principal, eu tenho experiência na gestão financeira, tanto em acadêmica, trabalhei em empresas grandes, então eu já tenho know-how, a cabeça pensante, eu sou a cabeça pensante desse projeto. Uma experiência
provada, não é só curso, sabe? É ralando muita empresa, sabe? Ralando pra caramba, então adquirir esse know-how com anos de trabalho. Eu tenho lá, minha operacional também, 10 anos de empresa de grande porte, cascuda, sabe? Acostumado com aquilo ali. Tem também uma profissional lá que vem de banco, que conhece bem essa estrutura de financiamento, de investimento, consegue dar o apoio. Então, quando nós criamos esse produto, eu não apenas botei um operacional. Eu falei, o que eu preciso para ter um bom financeiro? A cabeça pensante, o operacional que tem experiência e o profissional que tem uma noção de investimentos e também, né, de capital de giro. Então, a estrutura, o alicerce do financeiro eu criei. A gente criou primeiro essa estrutura para poder vender o BPO financeiro. E a pessoa consegue contratar tudo isso em um único serviço, né? Ela não precisa de contratar todas essas pessoas para a empresa dela. Porque tem profissionais hoje de terceirização do BPO financeiro que vai lá, contrata o sistema, imputa lá as informações, manda o cara pagar, mas o cara às vezes não tem aquela capacidade de analisar. Ele não consegue enxergar nada além daquilo ali, porque ele não tem know-how, ele não tem esse conhecimento. Tem que ter experiência, tem que ser cascudo no mercado. Tiago, acho que a gente finaliza com essa solução aí pro pessoal, né? E como é que cara, acho que eu posso fazer o jabá, sou autorizado a fazer o jabá aqui, né? Porque afinal você é um dos apoiadores do programa Hora do Cafezinho Podcast. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato, para saber mais sobre esse serviço com a Vieira Contabilidade? Pelo nosso Instagram, né? @Vieira Contabilidade. Eu vou pedir depois, no final, para você botar, né, o QR Code, ou de repente a gente manda o Instagram no final do vídeo para poder divulgar. E estamos ali no Centro Empresarial Londres, sala 104. Só procurar lá e será muito bem recebido para tomar um café e também bater um papo sobre isso daí. Sim, esse cara que eu tava falando aqui, por um momento a energia caiu, né? Esse programa para mim foi um dos melhores programas que eu fiz aqui do Cafezinho Podcast. Foi uma conversa, tipo, super de boa, como a gente estivesse conversando lá no seu escritório, quando a gente troca ideia. E eu gostei muito, acho que o pessoal aí que vê vai gostar muito, né? Então, se vocês tiverem dúvidas também sobre o BPO financeiro ou sobre qualquer parte de contabilidade, acho que vocês podem ir lá na Vieira Contabilidade, mandar um direct. Manda pra mim também, porque eu sou um entusiasta, eu gosto de estudar sobre isso, gosto de ler sobre isso. E a gente vai trabalhando aí, espero que esse conteúdo tenha agregado a você, né? E aí deixo pro Thiago se despedir, mandar um recado final pro pessoal aí e a gente finaliza. Só pra gente finalizar, caso algum ouvinte aqui fique interessado, né, no BPO e fizer contato através da Hora do Cafezinho ou do Léo, eu dou um desconto, eu garanto um desconto, né, na mensalidade. E também eu dou algumas horas de consultoria, mentoria. Então, geralmente quando eu fecho um contrato de BPO, nós oferecemos também a consultoria, mas nesse caso eu faço sem custo. É uma carga horária, lógico, menor, mas já ajuda bastante, consegue esclarecer bastante dúvidas, né, também sobre outras situações. Então, se você é microempresário aí, que ouviu aí o podcast, que muitas coisas se identificou pelo que a gente falou, né? Você ainda tem a parte de financeira muito problemática e você quer ajeitar isso pro seu futuro, cara. Não pensa no agora, né? Igual imediatismo, pensa daqui pra frente. Procurar o Vieira Contabilidade, falar que veio através do Hora do Cafezinho Podcast. Você vai ter acesso ao sistema de BPO financeiro completo dele, né? A gente até falou do BPO financeiro, é o nome até difícil, mas terceirização do seu financeiro, da sua empresa. E além disso, você vai receber algumas horas de consultoria gratuita com ele em relação a toda essa questão financeira, né? Então fica à vontade lá e procurar. Eu fico feliz em estar oferecendo isso aqui através do Hora do Cafezinho Podcast. Espero que vocês não me decepcionem. Procure lá o Thiago, com certeza. Queria desejar uma boa noite, boa tarde, um bom dia para você que está assistindo. Bebam água e comam frutas e até a próxima. Valeu!